Oi, pessoal, tudo bem? Como estão? Então, tô vindo aqui para mostrar para vocês o meu videozinho, a minha apresentação, porque como eu expliquei para Miriam, eu tô sem internet em casa, né? A Oi sempre ajudando a gente, então eu não vou conseguir participar da aula online, então eu resolvi gravar um videozinho para vocês, contando, explicando a minha aula, né, para Miriam mostrar aí. Então tá. Bom, dentro da física, nós temos vários temas, né? E um dos temas que eu acho muito importante é a ótica, né? Mas que área é essa? O que é a ótica? A ótica é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz, né? Então, ela é uma parte muito presente no nosso dia a dia, como, por exemplo, em instrumentos para correção de defeitos visuais, como óculos e lente, que acho que hoje em dia praticamente todo mundo usa um óculos para algum consertar alguma deficiência do nosso olho, né? Os fenômenos relacionados à ótica, eles não são de ontem, né? Eles são conhecidos há muitos anos, desde a antiguidade, aproximadamente 2.200 anos antes de Cristo. Então, dentro da ótica, eu vou trabalhar algumas coisinhas. Bom, dentro da ótica tá a visão. A visão, o que é? É um dos 5 sentidos, né? Com certeza, um dos mais importantes. Ela permite a nossa percepção do mundo com todas as suas formas e cores. Quem é o principal pela visão é o nosso olho humano, né? Que aqui nós temos um olhinho com algumas das suas partes. A íris, pupila, córnea, cristalino, né? Nervo óptico. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cada. Bom, então, o que é o olho humano, né? O nosso olho, ele possui uma lente, conhecida como cristalino. Esse cristalino, ele faz que, de uma forma que aconteça a conversão dos raios de forma que a imagem se forme na nossa retina, né? Então, qual será que são as partes do nosso olho? Então, vamos começar pelos cílios, né? Que são esses nossos pelinhos localizados na borda da pálpebra, que tem uma função principal de proteção. Protege de sujeirinhas, de poeira, né? Tá ali para proteção do nosso olho. Depois a gente tem a conjuntiva, que é uma membrana transparente que reveste a parte anterior do nosso olho. Depois vem a córnea, tecido que protege a pupila e ajuda no foco da nossa imagem. Então vem o cristalino, que é um tão importante, né? Que é a lente transparente e flexível atrás da nossa pupila e funciona como uma lente, né? Cujo formato pode ser ajustado para focar objetos em diferentes distâncias. Depois vem a íris, que é um tecidinho mais fino, que tem no centro uma abertura circular chamada pupila. Aí vem nosso nervo óptico, que transmite a imagem e que é capturada pela retina até o cérebro. E a pupila, né, que controla a entrada de luz. Quando a nossa pupila fica mais fechadinha, mais estreita, é quando a gente está com maior presença de luz. E quando ela dilata e fica maior, assim que a gente enxerga ela bem dilatada, normalmente é quando está mais escuro, né? E a retina, ela recebe ondas de luz que são transformadas em percepções visuais. Então, se a gente olhar aqui o nosso desenho, a gente percebe tudo que a gente viu ali, os cílios, né? A pupila, a córnea, o cristalino, o nervo óptico, né? Nós temos todos os vasos sanguíneos fazendo as ligações. Mas o nosso olho humano também tem deficiências, né? Ele pode apresentar algumas anormalidades que levam às dificuldades de enxergar, que é muito comum. Algumas são hipermetropia, miopia, presbitia e astigmatismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Bom, o que é a hipermetropia? Né? A hipermetropia é uma dificuldade de ver objetos próximos, né? Ou seja, quem tem maior dificuldade de enxergar objetos de perto.
A imagem, ela se forma depois da retina, por isso que os objetos acabam ficando desfocados. É uma doença bem comum, né, que aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas no Brasil têm. E ela pode ser de duas formas. Uma das formas é a incapacidade do cristalino de se tornar mais convergente, né, ou mais curto, e o olho que é mais pequeno do que necessário para formar a imagem. Aqui eu tenho uma imagenzinha de um olho com hipermetropia e depois com a correção utilizando a lente. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como é que é a visão de alguém que tem hipermetropia. Dá para perceber que onde não está o foco, na pessoa que está mais próxima, ou seja, na criança. Os do fundo conseguem focar, os de perto não. Então, esse é o problema de quem tem hipermetropia. A próxima que eu vou falar é a miopia, né? Todo mundo conhece alguém que é míope. Eu sou, né? Sempre tem que ter algum. Então, a miopia é uma dificuldade de ver os objetos de longe, né? Então, a gente não consegue enxergar quem tá longe. É um dos distúrbios mais conhecidos, né? Como eu falei, todo mundo conhece alguém que é míope. Normalmente pode ter um fator genético, então as crianças que têm pais míopes têm chance de serem míopes, né? Ela também é corrigida com lentes, né? Só que seriam as lentes côncavas, que são as lentes divergentes. A imagem, ela se forma antes da retina, né? E o que acontece ali? Ela resulta na incapacidade do cristalino de se tornar menos convergente, ou seja, menos curvo. Aqui também nós temos. E vou mostrar pra vocês como é que o míope enxerga, pra quem não tem que passar por isso. E gente, é bem real essa imagem. Tô compartilhando com vocês porque é bem assim que a gente enxerga. A próxima doença é a presbitia, que ela é conhecida como vista cansada. Todo mundo tem um avô que fala, ai, tô com as vistas cansadas, né? E é a presbitia conhecida assim, que ela ocorre principalmente com a idade, né? Porque o cristalino, ele torna-se mais convergente, ou seja, mais curvo, e dificulta o foco em objetos próximos, principalmente em leitura, né, o trabalho de perto. Ela costuma aparecer depois dos 50 anos. Nem tem imagem para ela, porque não é que nem as outras. E aqui eu tenho o astigmatismo, que eu também tenho, inclusive está bem alto, que ele acontece a forma irregular da córnea, né? Os raios de luz são focados em diferentes pontos e a imagem formada não é nítida. Então, não fica nítido. Aqui vocês podem observar que o olho, ele é mais oval. Se a gente for comparar com o outro, deixa eu pegar aqui. Se for pegar para ver com o olho da hipermetropia, é mais diferente mesmo, olha só. Hipermetropia, astigmatismo, ele fica mais oval. Ele pode ser tanto de perto quanto de longe, e é múltiplos pontos focais, né? Então, a pessoa não consegue focar em um só, por isso que tem dificuldade de enxergar. A visão do astigmatismo é assim. Percebe-se a visão normal e a visão do astigmatismo. Agora, imagina juntar astigmatismo com miopia. Não enxerga nada, né? Então, essas foram algumas das deficiências do olho humano. O astigmatismo, miopia, hipermetropia, presbitia, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigada!